Olá a todos, gostaria de estar agradecendo a cada um que vai estar assistindo esse vídeo. Que Deus venha abençoar a tua vida, que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Quero estar agradecendo a cada inscrito do canal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue guiando os seus passos, porque só Ele pode nos ajudar, porque só Ele pode nos fortalecer. Eu agradeço a cada inscrito do canal, que Deus abençoe a tua vida. Quero pedir também para aqueles que não são inscritos do canal, poder se inscrever no canal para estar ajudando. Eu vou ficar muito grato. Que Deus abençoe a tua vida. Que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Quero estar compartilhando uma palavra, uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Quero estar compartilhando um texto que se encontra lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, um texto bastante conhecido. Texto bastante conhecido, é o que nós precisamos, se revestir das armaduras de Deus. O texto ao qual nós vamos ler vai ser esse aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos ler até o 18, até o versículo 18, que vai dizer assim, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Então é um texto bastante conhecido, bastante falado, fala acerca da armadura de Deus. Mas é interessante que o livro, a carta aos Efésios, ela vai ter bastante ensino, bastante direção para as nossas vidas. Lá no capítulo 1, versículo 3, essa carta que Paulo fala aos Efésios, vai falar das bênçãos espirituais em Cristo. Então no capítulo 1, versículo 3 vai falar, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o ministério da sua vontade.
segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então esse é o nosso Deus. Então é interessante a carta aos Efésios, que ela vai falar de várias situações. Aí no versículo 15, Paulo vai fazer uma oração ali para o povo de Éfeso, ali, ó, vai dizer ali, ó, no capítulo 1, no versículo 15, por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor para com todos os santos. Aí Paulo vai dizer, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então ali Paulo vai estar falando ali para o povo de Éfeso, que ele vai estar orando por eles, né? Pelo respeito da fé que eles têm no Senhor Jesus e pelo amor com todos ali, os santos, com todos os separados. Então, a carta aos Efésios ela é interessante de nós estudarmos ela, ver o contexto da história ali. Aí no capítulo 2 vai falar do pecado para a salvação pela graça. Então ensinando o povo, então essas cartas ali que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai estar ensinando aquela igreja e também vai estar ensinando a nós. Ó, ele no capítulo 2, versículo 1 vai dizer, ó, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus, ele nos tirou do mundo, nós não merecíamos, mas pela sua infinita graça, ele nos deu oportunidade. Ele nos dá oportunidade todos os dias. Ele nos tirou do mundo para nós viver uma vida nova em Cristo Jesus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça. Mas quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós temos que se esforçar para fazer boas obras, para ter frutos dignos de arrependimento, para mudar de vida, mudar de comportamento, para agradar a Ele, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós temos que andar nessas boas obras, procurar agradar a Deus, procurar fugir da aparência do mal, procurar não fazer o que as pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem a Deus, fazem. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Aí no versículo 11 do capítulo 2 vai dizer, portanto, lembre-se de que nós
No passado, vocês eram gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então Jesus, Ele é o nosso caminho. Jesus só Ele pode salvar. Então não tem dois povos, não tem judeu e não tem gentil. É um povo aqui, ó. Ele mesmo, de dois povos Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio deles. No meio, a inimizade. Então Cristo é o único caminho para a salvação. Não tem outro caminho, não tem outra religião. Não tem outra religião, só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. Então aqui, o título vai dizer: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. É Cristo que nos une. Hoje em dia também tem muitas igrejas muitas denominações que acham que só ela está com a verdade. Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, é Ele. Se nós não estivermos em Cristo, não adianta você estar em denominação, não adianta você fazer parte do ministério, se você não estiver em Cristo Jesus. Nós temos que estar em Cristo Jesus. É Cristo Jesus que salva. Aí no capítulo 3, vai falar da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então a vocação do gentio é que nós somos cordeiros da promessa, co-participante dessa promessa maravilhosa, o qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada a essa graça de pregar aos gentios. Então, apostolado de Paulo, pregar aos gentios. Aos gentios foi dado essa graça, dado essa herança que nós fazemos parte. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. É só Deus que pode nos fortalecer. Por causa disso, nós temos que se revestir dessa armadura. O que é essa armadura? É a presença de Deus nas nossas vidas. É o sacrifício de Cristo na cruz que nos dá a oportunidade. Nós temos que estar revestido de Cristo, revestido de Jesus, que Ele é a nossa armadura. Ele é a nossa força, Ele é o nosso ânimo, Ele é a nossa ajuda. Ele é tudo nas nossas vidas. Porque se dependêssemos de nós não conseguiríamos ser salvos.
Por nós mesmos nós não conseguimos ser salvos. Foi necessário Jesus morrer em nosso lugar. Foi necessário Deus estender as mãos para nós, para nos ajudar, para nos fortalecer. E é só Ele. No capítulo 4 vai falar da unidade da fé. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, os qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então esse é o nosso Deus, Deus veio derramar a graça dele sobre as nossas vidas. No versículo 7 do capítulo 4 vai dizer assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dom aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas elevadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Olha só que tremendo essa carta aqui de Paulo aos Efésios, é de Deus, é uma carta inspirada, é Deus usando a boca de Paulo, usando ali para escrever ali a carta, usando a boca de Paulo e para ela ser escrita. Olha que interessante, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas elevadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Então a palavra de Deus, nós temos que buscar o conhecimento dela através, orando ali, orando para que nós não venhamos a ser enganados, porque nós vivemos num tempo que tem muitas religiões, muitas doutrinas, e se nós não se apegar nessa verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus, nós mesmos procurar, estudar, examinar, para que nós não venhamos a ser enganados. Aqui Paulo está dando um alerta, que nós temos que ser maduros na fé. Aí no versículo 17 do capítulo 4 vai falar sobre a santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis. Eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então nós temos que se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da
verdade e Deus é fiel. Então nós temos que procurar a santidade, procurar se afastar das coisas que não agradam a Deus. E através da palavra nós conhecemos o que Deus não se agrada. Daí no versículo 25 vai falar sobre as exortações à santidade. Então, o que é a santidade? É separação do mundo. Separar das coisas que não agradam a Deus. As atitudes que não agradam a Deus. Tudo aquilo que a palavra condena, nós temos que fugir. Nós temos que deixar de fazer elas. Nós não podemos fazer o que a palavra de Deus condena. Se esforçar, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas se esforçar todo dia para procurar agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Fazer tudo aquilo que a palavra de Deus se agrada, tudo que Deus se agrada, se esforçar. E como nós conseguimos isso? Através da leitura e examinar as Escrituras, oração, jejum, é isso. Então aqui no versículo 25 em diante, até o 32, vai falar sobre a exortação à santidade. E é isso que Deus quer. Que nós se santifique, que nós se separe. Aí no capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aí no versículo 3 do capítulo 5 vai dizer assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém os santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes. Por isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Por causa dessas coisas, portanto, não participe daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levanta-se entre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, também cuida com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriague com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, fazendo entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só, aqui Deus falando, sobre as obras, o fruto da luz e as obras das trevas. Aí no versículo 1 vai falar do lar cristão, vai falar do marido e da mulher, sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Esposa, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Aí fala do marido também. Então aqui no capítulo 5, versículo 21 vai falar do 21 ao 33, vai falar do marido e da esposa, vai estar ensinando. Aí no capítulo 6 vai estar falando do lar cristão, filhos e pais. Então é uma orientação de Paulo aos filhos e aos pais. Aí no versículo 5 do capítulo 6 vai falar
dos servos e senhores. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aí ali nós vamos entrar, no versículo 10, nós vamos entrar nessa armadura de Deus, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Então, vamos nos revestir dessa armadura para que nós possamos resistir aos dias maus e fazendo tudo isso ficar firme, ficar inabalável. É isso que Deus se agrada. A palavra de Deus, ela nos ajuda a melhorar a cada dia. Então, que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos ficar firme no Senhor. Vamos ficar firme, vamos pedir ajuda, vamos pedir orientação a Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Quero fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado pela essa rica palavra, Pai. Que o Senhor venha direcionar cada um, venha salvar, curar, libertar, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Venha guiar, venha abrir o entendimento, Pai, para que possamos fazer a Tua vontade, a Tua obra e o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus, amém.